Noite. Aqui estamos mais uma vez, mais uma quinta-feira com vocês para o programa Sinceronas. Eu, Larissa Malheiros, junto com a minha amiga Suzana Gnello, nega, e com a língua afiadíssima hoje pra gente colocar tudo pra fora, né? Podemos dizer assim. E olha, gente, a gente tem uma novidade. Sabe por quê? A gente fala que é novidade porque tudo que é sincero é novidade nos dias atuais, né? E hoje, para trazer o que é bom da Várzea Grande aí, o que há de melhor, a gente convidou o vereador Kleber Feitosa. Primeiro, agradecer a sua presença, a sua confiança de estar aqui com as Sinceronas, né? E poder explanar aí tudo que está acontecendo na nossa cidade. Eu que agradeço, né, Suzana? Agradeço o convite, agradeço o carinho. E eu tô aqui pronto para responder, para falar de Várzea Grande, a cidade onde eu nasci e criei, né? Constitui família, tenho meus filhos. E tô aqui a trabalho do povo e a serviço do povo. Vereador, primeira pergunta é aquela bem básica, né? Certo. Que é aquela... O que você acredita que está acontecendo em Várzea Grande? Como está a gestão atual? O que precisa, o que Várzea Grande está precisando necessariamente? Na verdade, eu acredito que Várzea Grande, primeiro, está precisando de uma gestão mesmo, né? Uma gestão, uma pessoa que vai trabalhar sim em prol do povo, uma pessoa que quer sim o melhor para a cidade de Várzea Grande. Eu vejo que está faltando é uma gestão mesmo, é uma administração, um planejamento, é o que hoje eu consigo fazer essa leitura. Feitosa, você vem já de uma base política, né? Porque você fazia assessoria política anteriormente, tem um conhecimento, tem os apadrinhamentos aí de pessoas que já estão na área e tudo mais. Você acha que falta experiência política atualmente? Eu acredito que hoje Várzea Grande errou de votar na prefeita Flávia Moretti, porque a gente já vinha de uma situação delicada, Várzea Grande. Então, assim, eu vejo que ela não caiu a ficha ainda, ela não entendeu que ela é a prefeita da segunda cidade maior em população do estado de Mato Grosso. Várzea Grande, que já foi uma cidade industrial, hoje eu vejo que ela ainda não toma postura de prefeita. Então eu vejo que isso atrapalha muito, né, essa nova gestão. No cotidiano, o que seria postura de prefeita? Uma forma bem prática para o pessoal entender. Eu acredito assim, eu vejo ela muito TikTok, vamos dizer assim. Na prática, eu que ando muito, vejo, igual na área da saúde, que é uma bandeira que eu defendo, assim, as pessoas onde eu ando, quando ela está, ela não tem aquele posicionamento. E eu que também já tive, né, bem próximo dela alguns dias, eu vejo assim que ela não tem aquele posicionamento, a postura sim, de entender que ela é uma prefeita e que ela tem que fazer a diferença na vida do povo varzagrandense. Ela foi eleita para isso. Hoje, você avalia qual que é a pior situação que se encontra dentro da Várzea Grande. A gente sabe que nós temos o gargalo aí do problema da água, saúde, lixos, buracos, porque a gente recebe essa demanda de reclamação dentro dos nossos meios de comunicação. Mas o senhor que está na ponta, o senhor que está caminhando, que está construindo essa relação com a população, qual que é o principal problema de Várzea Grande hoje? Hoje, Várzea Grande tem um problema sério, que é o problema da água, né? E o problema da saúde, que agravou mais ainda, né, nessa nova gestão. Então, assim, eu trabalhei como assessor aí quase 19 anos, né? 19 anos, praticamente. Fui convidado na época, eu era guri, digo assim, que tinha 21 anos de idade. Mas hoje eu vejo que na política eu também sou um bebê. Só que sim, eu quero fazer a diferença para a população varzea-grandense e eu quero honrar o meu mandato. E a cidade de Várzea Grande, ela piorou muito a questão da saúde. Falta de remédio, médicos. Sim, eu vejo muito que é a gestão da secretária de saúde, porque até no começo sempre eu mandei, sempre eu falei muito com a prefeita e com a secretária Deise. E assim, sempre elas tinham uma saída, mas que essa saída nunca foi resolvida. Então só foi agravando cada dia mais a saúde varzea-grandense. E essa questão do tumulto do DAI, essa questão dessa turbulência que teve logo no começo do mandato. Então eu vejo que isso aí judiou muito do povo varzea-grandense e está judiando ainda. Tá, o senhor pontuou aí com relação à prefeita ser TikTok.
tá? Certo. Mas nós acompanhamos também as redes sociais do senhor. E nas redes sociais o senhor está bem presente também com vídeos, até aí com um apetrecho, que é o distintivo aí, como Isso, seria, né? legislativo, vereador. Isso. Então, isso também não. O senhor não seria uma. O senhor está falando que ela age como uma TikToker, mas o senhor também não estaria também fazendo a mesma coisa? Não estaria porque eu tenho mais de 350 ofícios, indicações e praticamente eu não fui atendido. Mas não é meu, é do povo. Porque o povo vem no vereador, porque o vereador está na ponta. Então, assim, chega a ser insustentável as coisas que a gente vai fazendo. E outra, eu não gravo nem 10% do que eu faço. Porque se eu for gravar, quando eu gravei no pronto-socorro, já me tentaram caçar 2 vezes na Câmara, em menos de 100 dias de mandato. Então, assim, eu vejo que eu não me vejo como TikTok. Eu vejo como quem age, quem faz, quem trabalha, né? Lógico que eu não posto tudo que eu faço, porque se eu postasse, tipo assim, eu teria que contratar como que você diz, uma publicidade aí que nem o salário de vereador pagaria. E nesse caso, vereador, você, como você falou, problemas na saúde, problemas da água, mas a gente sabe que tanto o problema da saúde quanto o problema da água é algo que já vem de muito tempo. E a gente também visualizou que deu agravado agora no início do mandato da atual prefeita. Porém, o senhor acredita que isso é uma questão, volto a falar, política, porque ela acusa o pessoal de sabotagem, né? Acusa de roubo de fiação, roubo disso, daquilo, ou realmente não tem um cara ali para fazer uma gestão, como agora saiu o coronel, entrou esse engenheiro, o William. Como que é essa caminhada que o senhor vê? Eu vejo assim, eu vejo mais questão de incompetência mesmo da prefeita. Por quê? Porque todas as indicações que a gente faz, nós como vereador, e ofício que a gente toda a vida mandou, vários funcionários de várias secretarias sempre falavam, ó, que vai para o gabinete da prefeita e aí assim vai ser feita as indicações. Então eu vejo que não dá autonomia para o secretário. Como que uma prefeita ela vai absorver ofício, indicações de 23 vereadores? Então, o senhor acredita que há aí uma barreira entre os vereadores, o legislativo com o executivo? Vocês não têm acesso ao secretariado da prefeita atual? Eu Ou não seja, ela centralizou nela Isso, essa... eu vejo como uma centralização. Assim, eu acredito que é muito novo para ela, né? Porque ela sair do nada e chegar no tudo como prefeita. Então, às vezes, ela não estava preparada para ser prefeita, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma. Feitosa, hoje você é PSB, né? Sou PSB. O PSB é uma base muito forte, tanto em Várzea Grande quanto em Cuiabá, e tem uma liderança muito forte, que é o Max Russ, dentro da Assembleia Legislativa. Também temos um deputado estadual dentro da Assembleia, que é o Fábio Tardim. Isso. Como que está essa base? Ela te orienta, ela orienta vocês, a cúpula, ela orienta vocês a serem oposição, a serem independente, a serem livres? Como que está essa situação? Na verdade, graças a Deus aí, como se você disse aí, a cúpula do PSB, o vereador sim tem autonomia, né? Para decidir, para tomar decisões e não orienta a ser oposição. E sim, não é a questão de eu ser oposição, a questão é de eu ver as coisas que não estão acontecendo, eu ver o povo sofrendo, e não tem como você ficar calado, porque você vai estar, como se diz, conivente com essa situação. E eu sempre dizia na minha campanha, ou nós vamos fazer história, ou nós vamos ser vereador de um mandato só. Entendeu? Então eu vejo mais ou menos assim. E os projetos, vereador, para o nosso município? Como Então, que andam? Porque a gente ouve muito as denúncias que o senhor coloca lá no plenário, né? Certo. E os projetos? Os meus projetos são voltados todos para a população e sim, os menos favorecidos. Eu tenho um projeto de isenção do IPTU das pessoas especiais, né? Tenho um projeto também das crianças autistas, da injeção, como se diz? Isenção do IPTU e de outros impostos. E tem o projeto também do da transporte público. Então, assim, tudo voltado para a população mesmo, né? Melhoria de vida, qualidade de vida da população.
Vamos falar alguns pontos, né? Sim. Eu acho Feitosa muito séria aqui, não Tá tá, muito. Suzano? Tá Eu muito tô, Tô séria. não. tô querendo dar uma cutucada, assim. Mas Mas eu não sei se pode, se não pode, se pode, se não Pode. Claro pode. que pode, Pode, com cutuca, certeza. cutuca. Pode, não pode, pode, não pode. Mas, vereador, Ah, você falou uma coisa aí que é interessante. Transporte público. certo. Hoje nós temos o transporte público em Várzea Grande, o transporte público no Brasil recebe inúmeras críticas. A certo. gente sabe agora que tem esse futuro do BRT aí, como que vai ficar e tudo mais. Acredito que vai acontecer, mas ainda vai demorar um tempo. Certo. Mas o senhor, como vereador, já ouviu falar também que a concessão da atual empresa, que está dentro de Várzea Grande, acaba em 2026, né? E Sim. alguns vereadores já se Manifestar. movimentaram e manifestaram a buscar, né, uma nova empresa para poder ajudar dentro de Várzea Grande. O Certo. senhor acha realmente que hoje é uma deficiência muito grande de transporte público dentro do município? Com certeza. Absolutamente, com certeza. E vejo também parte da questão da gestão e competência da gestão, porque a gestão pode sancionar várias multas à empresa, né? Então nós temos que, como eu sou um fiscalizador do povo, eu tenho trabalhado muito nisso, nessa questão dessa fiscalização e vou até apresentar, porque eu não estou vendo essas multas, as aplicações de sanções em cima da empresa. Então isso significa que é o quê? Omissão ou incompetência. Sim. Hoje, como que o senhor avalia a Secretaria de de Serviços e Mobilidades Urbanas? Vamos começar por aí. Depois a gente vai para os buracos. Eu vejo como uma secretaria que ainda não funciona. Vai demorar um pouquinho, parece, né? Mas vai funcionar. Inclusive, uma questão meio delicada que aconteceu lá na região do Limpo Grande, que foram fazer uma apreensão lá, foram recuperar um trator e uma grade que disse que estavam sumida, e na verdade era tudo, vamos se dizer, fake news, né? Não, E isso não é tinha. grave. Não tinha porque o estava equipamento todo lá. documentado. A própria secretaria denunciou. A própria secretaria foi fazer a busca, né? Foi fazer a apreensão, a recuperação, não sei como que eles vão Do dizer lá. equipamento, e o do equipamento e tá estava tudo tudo ok. certinho. Exatamente, que é da associação lá do Limpo Grande. Inclusive, eu tive no Limpo Grande ontem. Né? E Tive vários relatos lá. e as obras, os buracos da nossa cidade? Então, os buracos da Secretaria de Obra, eu vejo que Várzea Grande, vamos se dizer assim, a gente não sabe ainda o que a nova gestão quer. Se ela quer ajudar a Várzea Grande, se ela quer melhorar a cidade, ou se ela quer complicar mais. Por exemplo, se tivermos uma calamidade no DAI, e eu vejo que a saúde está indo para o mesmo caminho. Então, às vezes, como as pessoas falam assim, vereador, você está certo de criticar, você está certo disso, só que às vezes eu tenho até medo de fiscalizar, porque às vezes pode ser o que a gestão quer, Tá, então, para se criar uma nova calamidade na saúde, na Secretaria de Obra. então o senhor pode falar, podemos dizer assim, que está tendo algum atrito interno aí com relação à gestão? Porque Isso eu não recentemente nós tivemos um embate aí. Isso, eu não posso afirmar coisas assim, por exemplo, que eu não tenho conhecimento, né, presenciado o acontecimento. Mas eu vejo que Várzea Grande, essa nova gestão, ela está cheia de, como se diz, de falhas, vamos dizer assim, né? Muitas falhas. Porque parece que não falam a mesma língua. Então, assim, tanto o secretário quanto a prefeita, então, assim, é meio delicada essa situação. Mas aí, entrando nessa parte aí, que tá meio falha a comunicação, o senhor não sente também que o legislativo está indo contra um pouco o executivo? Até mesmo com vários projetos do executivo que foi barrado Mas, por por vocês? exemplo, então, eu quero que você me cita um, por exemplo. Qual que seria esse? O aterro sanitário foi. Na verdade, essa do aterro sanitário não é que foi barrado, isso aí era um projeto da gestão passada. Mas o município não precisa de um aterro sanitário? Precisa, mas quem que te falou que foi barrado esse Foi no início, foi um dos primeiros Não, projetos. mas deixa eu te explicar. realidade, Deixa eu não te é que explicar. foi É isso. barrado, Mas deixa eu te usei o termo- explicar. Não eu foi usei o termo barrado. errado, O que usei o termo acontece? O errado. que o executivo estava fazendo? Ele estava pegando, através de um decreto, né? E eles estavam simplesmente tirando o poder do vereador. Eles queriam lá tirar o poder do vereador de poder fazer a votação na hora de uma concessão ou de alguma coisa da fiscalização. E isso aí podia sim fazer a concessão pública e privada,
ou então a privatização do aterro sanitário através de decretos, como foi feita essa lei em 2000, da época, eu acho que foi da época do Murilo Domingos, se eu não me engano, 2003, se eu não me engano. E nesse caso, vereador, assim, igual a gente fala, assim, falando da Câmara, todo mundo não é segredo para ninguém que a Câmara ela acaba com todos esses problemas que geram o executivo, o legislativo, a Câmara acaba também sendo difamada também, né? O pessoal fala assim, a casa Casa dos dos artistas é uma brigaiada, não tem sintonia, nem os próprios vereadores, esses dias aí um chamou pra outro pra porrada. briga. O senhor como parlamentar, igual o senhor falou assim, eu estou correndo, Certo. tenho tantos ofícios e tudo mais. Como mudar essa visão da população? Na verdade, se você parar para analisar, se vocês pararem para analisar, Várzea Grande, ela tinha se criado, sim, um momento de legislativo unido, trabalhando com o executivo, em parceria e harmonia. Porque quando hoje, então, o deputado Fabinho assumiu a Câmara, ele conseguiu fazer essa harmonia e conseguiu manter os vereadores todos unidos, aquela situação de o melhor para Várzea Grande. E assim foi dando sequência através, depois do segundo presidente, que foi o Pedrinho. Terceiro presidente, que o segundo foi o Fabinho, consecutivo, e depois, logo após, o Pedrinho. Então eu vejo que essa questão do legislativo também tem algumas, vamos se dizer assim, algum dedo do executivo para que aconteça essa, não vou dizer desunião, mas eu vou dizer assim, esses conflitos, né? Mas dedo do executivo como? O executivo estaria apimentando a relação de um para que o outro entrasse num entrave, numa discussão? Ou é questão partidária? Como que seria esse dedo do executivo? Eu vejo questão de alianças mesmo, né? Até porque logo no começo, até antes da gente assumir, nós tínhamos montado nosso grupo G5 e nós demos toda a força para a Flávia Moretti, a prefeita, e eu sempre acreditando, né, que ela queria o melhor para Várzea Grande, como o Calil, que foi o candidato que nós apoiamos, perdeu, que era o nosso partido fez aliança, e eu acreditava sim que ela queria o melhor. Mas conforme as coisas foram acontecendo, eu entendi que não era tudo aquilo que eu achava que era. E foi aonde eu percebi e resolvi me retirar, porque não era o mesmo objetivo que o vereador Feitosa com a população, né, com o serviço público. Hoje é muito claro que o senhor tem um certo desconforto com a secretária de saúde, né, dentro do município. Ela mesma falou uma vez que o senhor comentou que ligou, ela não te atendeu, teve um empecilho em relação a isso, que tinha alguém que estava precisando de atendimento, e o senhor ligou, ela não atendeu, aí ela falou depois que ela atendeu sim, aí o senhor falou que não, na segunda vez ela não atendeu. Essa relação realmente está dessa forma tão desgastada? Isso é coisa do passado, porque até nós fizemos várias visitas em várias unidades, né, pós tudo isso, e sim, por quê? Porque eu sou um vereador atuante, eu sou um vereador que trabalha. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Me ligou, eu vou na UPA, pode ser qualquer hora. Me ligou, eu vou lá na funerária, eu vou lá no serviço público, como esse dia nós chegamos lá. Foi bom eu ter fiscalizado, porque uma pessoa perdeu um ente querido e não tinha como arrumar o caixão, porque ela tinha um plantão, que era 24 horas, né? Só que aí mudaram para a funerária e não fizeram comunicação. Então as pessoas iam lá e batiam com a cara na porta, certo? E eu fiz um domingo à noite, eu fiz um vídeo, fui na fiscalização, inclusive a prefeita me ligou, quase 11 horas da noite, mais de 11 horas da noite, ela me ligando, desesperada, querendo tal, tipo assim, porque tinha essa questão, mas não tinha comunicação, por isso que eu falo que é falta de gestão. E essa questão da secretária de saúde é porque tudo que acontece, como era da época do Calil, que eu não era vereador, não estava vereador, toda a vida eu mandei, tanto no celular do Calil, quanto no celular do secretário, o que acontecia na cidade. Para dizer, eu não sabia. É igual a prefeita, ela sabe de tudo que está acontecendo na saúde. E a secretária Deise também, porque tudo que me mandam e tudo que onde eu vou... Vai sendo informado no WhatsApp delas, ou particulares, ou funcional, não sei. É o que eu tenho, né? E o que hoje é o gargalo, o problema crucial da saúde em Várzea Grande? Eu vejo como má gestão também. Mas o que é? É falta de medicação? Não, simples, simples. Aderiram uma ata de 40 e poucos milhões para fazer obra.
Simples. Sendo que está faltando remédio nas unidades de saúde. Simples assim. Então eu vejo que é má gestão, sim. Essas obras, no caso, reformas de unidades? Eles estão usando recurso para isso? Inclusive estão reformando um prédio agora que é alugado, onde é a Secretaria de Saúde. Prédio A Secretaria de Saúde na Avenida da Isso. FEB. da FEB. E aí, me fala uma coisa, vereador, em relação a uma denúncia que você fez lá atrás também, Certo. em relação a um médico que alugava, alugava não, que Aparelho. usava o próprio aparelho dele de endoscopia, está usando até hoje, Isso. para fazer os exames, né? Isso. E a secretária falou que não, que qualquer médico que quiser emprestar o material dele, pode estar indo. Seja bem E aí, recebido. logo em seguida, surgiu o problema da questão da fila. Como que... O problema né? dessa questão dos aparelhos do médico e da questão da endoscopia não é que é só um médico. Ele é o marido da subsecretária de saúde, Dr. Diego Flores. Ele foi envolvido em várias situações, né? Ele responde algumas denúncias Isso. aqui. Não é só denúncia, ele responde Dá também algumas processos, coisas. hein, Isso, Clepa? Então, tipo assim, então não é simples assim, você vai chegar e vai colocar essa mesa dentro da prefeitura? Sem conhecimento de ninguém? Sem doação, sem termo, sem nada? Como que esse médico está trabalhando sem publicar o ato do trabalho dele? Porque todo ato público, ele tem que ser publicado. Uhum. Você entendeu? Então são coisas que é mais delicada. Então, assim, lógico que quem está numa gestão, igual, por exemplo, a secretária Deise, jamais ela vai querer um vereador como eu na gestão. Porque eu fiscalizo, porque eu faço o meu trabalho, que é ser fiscal do povo. E sim, e tem muitas coisas na saúde. Não é, isso é insignificante, se parar para analisar. Mas é uma coisa que não é nem legal e nem moral. É ilegal e imoral. Você já pensou em fazer denúncias nesse teor para o Ministério Público? Só com o meu nome tem 8. Quais são as denúncias? Tem essa do Diego Flores, tem do super salário da secretária, que vão custar aí quase 1 milhão e pouco para o município de Várzea Grande. Super salário? Porque ela recebe tanto do Estado, recebe da Prefeitura de Cuiabá e da Prefeitura de Várzea Grande. Mas como assim, vereador? Como assim eu tenho a Agora eu denúncia? quero saber, porque Né? A Cicerona ela fica é mágica Né? também para receber tudo isso. Ela não está desligada dessas Dessas outros funções? órgãos? Ela está cedida, como é que é? Ela está cedida, mas está recebendo. Ela está cedida. Até fiz um requerimento da cedência, né? Não só dela, como de toda a equipe dela que veio de Cuiabá e veio do estado. Também fiz esse requerimento e até agora não tive ainda essa resposta. Então hoje nós temos uma secretária em Várzea Grande com super salário. Vamos dizer assim que vamos dizer que recebe em vários, como dizer, em 3 estágios, né? Município, capital, estado. Vereador, aproveitando Não o só gancho- ela, como vários da equipe dela, mas também já denunciei ao Ministério Público. Vereador, aproveitando o gancho, que né, nós tínhamos esquecido do nosso gancho, né? Aproveitando o gancho, o senhor falou da equipe toda dela, que é de Cuiabá. Uhum. O senhor tem acompanhado aí o secretariado, a maioria dos secretariados que foram, né, Uhum. anunciados pela prefeita são de fora. Isso. Então, como que o senhor enxerga isso com relação a próprios profissionais que existem ali no município, né? Que somos dali da terra. Mais ou menos, como o senhor enxerga essa posição de estar se trazendo pessoas, não que Cuiabá seja uma vizinha assim tão distante, né? Certo. Mas né, é A preocupante. não como que vê? valorização dos profissionais locais. Isso, eu vejo assim, Várzea Grande tem muitas pessoas capacitadas, tem muitas pessoas técnicas, né? E como que você, às vezes, por exemplo, igual essa questão dos buracos. Tem secretário que não sabe onde é escolas, tem secretário que não sabe onde é hospitais, tem secretário que sabe onde tem as unidades. Então, assim, eu acho que é muito vago. E aí é onde eu falo a questão de incompetência na gestão. Porque Várzea Grande, nós temos aí hoje mais de para ser mais exato, no último estudo, 2022, 315.772 munícipes, né? E, assim, aí vocês têm que responder, mas não temos que importar de Cuiabá para poder ajudar a digerir.
quem mora na Várzea Grande sabe dos problemas da Várzea Grande, a gente tem que importar de Cuiabá. Será que nós somos tão incapazes assim? Uhum. Ou incompetentes? Então deixa aí minha pergunta, né, para Flávia Moretti. Vereador, no caso, nós temos 100 dias, um pouquinho mais de gestão. Muita gente defende aquela questão, né? Que é pouco tempo para poder avaliar, pouco tempo para poder caminhar. Deixa eu só fazer um gancho aqui na questão da saúde. Por exemplo, eu em 100 dias, como eu já disse, menos de 100 dias eu fui já pela Câmara, já foi 2 tentativas de cassação, né? Inclusive o Conselho de Enfermagem, onde, né? Foi pedido? Isso, não, o Conselho de Enfermagem Federal, federal ingressou com ação federal contra o vereador, né? E o Conselho também Regional de Medicina entrou com ação também estadual contra mim. E assim, aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando acontecido do pronto-socorro, onde eu estava, que tinha pessoas de 8 horas da manhã, e já era-se quase 9 horas, 8 horas, 9 horas da noite, que não tinha sido, estava lá na espera, não tinha sido atendido, de 11 horas, de 2 horas da tarde, etc. Que a médica não estava no pronto-socorro, ela não estava lá, e o plantão dela era simplesmente, ela entrava às 19 horas e saía às 7 horas do outro dia seguinte. E ela estava, como ela estava fazendo plantão aquele dia todo, por que ela pediu demissão no outro dia? Como saiu no noticiário. E outra coisa, aí, com tudo isso, eu pedi os relatórios de ponto de todos, fiz um requerimento também pedindo as imagens do pronto-socorro, simplesmente a Secretaria de Saúde me negou as imagens do pronto-socorro, onde eu provo que ela não estava lá, e onde eu provo que eu não invadi as coisas que ela falou, que ela me acusou, né? Que foi feita a denúncia. Mas e por que as imagens do pronto-socorro vazou para o Conselho de Medicina? Uhum. E por que negou para o vereador através de documento votado na Câmara Municipal de Várzea Grande? São perguntas que ficam, né? Nesse caso, vereador, até é bom a gente contextualizar essa situação, porque ela foi marcante. Acho que do início do ano para cá foi uma das situações mais destacáveis que teve no estado em relação a vereador e saúde e município. O senhor foi fazer uma fiscalização no pronto-socorro? Na verdade, eu fui chamado, porque tinha pessoas lá que estavam desde 8 horas da manhã sem ser atendido, né? Então, e simplesmente eu cheguei, fui olhar o plantão médico e próprios funcionários do pronto-socorro me falou que não estava o médico que estava no plantão atendendo. Então, fui fazer a fiscalização, sim. Né? Aí o senhor chegou aí na sala de repouso, como foi falado, mencionado? Sim, bati na porta, juntamente com o funcionário que estava me acompanhando. Abri a porta, não constatei ninguém, né, que não tinha médico lá. Esse horário era o horário de expediente dessa médica. Isso. E assim, eu vi que eles agiram com tanta, vamos dizer assim, covardia contra mim, porque eu gravei, sim, filmei, enquanto a médica não estava no pronto-socorro, e gravei, mas não postei, e gravei simplesmente eu também fazendo a pergunta, quando ela chegou, né? E aí ela disse que estava em trânsito. Eu tenho essas gravações, mas eu não postei, porque um médico chamado Dr. Romário pediu para mim não postar, porque eu gravei ele também. Quando ele chegou, que eles chamaram assim, o apoio, porque nenhum responsável estava no hospital naquele momento. E quando eu liguei para a superintendente, a Marcela, ela me disse que já tinha saído de lá 6 horas, que não voltaria porque o horário dela era 6 horas. Né, que era às 18 horas, eu falei, olha, nós estamos numa situação delicada aqui, você precisa voltar aqui, porque a situação está delicada e tal. E quando ela voltou, eu pedi que ela ligasse para a médica, ligasse, né, para o responsável técnico, que foi quando o Romário chegou, o doutor Romário. E, por sinal, ele foi muito, assim, educado comigo, no primeiro rompante ali, foi meio delicado. Mas, assim, ele me conversou comigo, eu gravei e ele pediu para não divulgar as imagens, até porque ele tinha, né, outros trabalhos para não prejudicar. E eu consentindo com tudo, e depois que a médica chegou, só que eu acompanhei ele falando, falei, a médica não está, ela estava no banheiro e tal, aquela coisa assim que não dá certo, porque ela já tinha falado para mim que estava em trânsito. Mas ela estava no horário de repouso ou ela estava chegando no expediente? Na verdade, ela nem deveria estar lá, porque o plantão dela iniciava às 17 horas, e como que ela estava lá desde cedo? Mas quando eu cheguei lá, ela não estava. Aí que eu fui fazer, né, um levantamento, que ela também tinha um contrato na UPA do IPASE também.
Não só ali no Seria pronto-socorro. Dos locais. Mas então, É. se fosse esse caso, então não seria, no caso, uma culpa diretamente da profissional. Porque Não, mas como assim? porque ela tá atuando na UPA e Não, peraí, o negativo. município também não. Mas tem carga horária. Então, mas o município não estaria errado aí em Ele tá fazendo Aonde eu contratação, falo que dando- sim, pode ser que não seja. Por que eu queria saber assim, o motivo por que ela pediu a demissão no outro dia? Será que estava tudo certo mesmo? Porque lá no quadro do plantão ela entrava 19 horas e saía 7 horas. Como que ela tinha entrado 7 horas e estava lá até aquele horário? Dizendo ela que trabalhou o dia inteiro. E cadê a outra médica que era para estar no plantão? É isso que eu ia falar, não tinha outro médico? Tinha, mas estava no quadro. Mas cadê esse outro médico? Por onde que ele estava? O que ele estava fazendo? E eles te responderam Era posteriormente outra isso? médica, na verdade. Não me Não houve responderam. resposta, houve Não. só o pedido de cassação. Só teve o ato de retaliação, né? Teve o ato de um CRM que não fiscalizou o pronto-socorro, desde porque não tinha um responsável técnico lá, não fiscalizou. E desde 2023, que o CRM não faz o trabalho dele, que é fiscalizar, né? Conselho de Medicina, e fez como se fosse um sindicato trabalhista. Sendo que o trabalho dele é fiscalização. E nesse momento que o senhor foi lá, não tinha um RT, um responsável técnico médico lá para estar falando com você, para estar te atendendo? Não, logo depois o doutor Romário chegou. Inclusive, o diretor, hoje o RT de lá, ele é o doutor Arthur, que também denunciei ele no Ministério Público. Porque, segundo a resolução lá e os artigos do Conselho Federal de Medicina, ele não poderia estar lá e já respondeu também uma sindicância sobre isso já aqui no HMC, no pronto-socorro. Se eu não me engano, aqui no pronto-socorro de Cuiabá. E me diga uma coisa, vereador, o senhor que já tem tantos anos no bastidor da política, né? Certo. Assessorando, dando suporte, Uhum. isso também já não acontece, já não acontecia, já não é um vício de acontecimento que vem lá de trás? Pode até ser. Mas eu não estava como vereador. Eu não tinha prerrogativa de fiscalizar. Hoje sim. Hoje eu estou vereador. Eu tive 2.438 votos. As pessoas acreditou em mim. Então eu tenho que dar essa resposta para eles. Agora, se eu estivesse vereador naquela época, que eu então era assessor político, parlamentar, mas eu também fazia essas fiscalizações. Eu também, tanto é que já teve vezes até de chamar a guarda municipal para mim no pronto-socorro, isso lá atrás. Mas eu sempre fiz esse trabalho. Então, só aprimorei e agora sim, eu tenho, vamos dizer assim, o poder do município e o poder do povo de aprofundar mais nesse trabalho. Né? Entendi. Vamos descontrair um pouquinho, que eu tô achando muito... Ele é sério. Não tô conseguindo. Não, mas não é que eu sou sério. Assim, se tratando de um assunto tão É claro. delicado, Sim, tão sim, sério, mas- tudo bem. Mas assim, também o espírito nosso também a Certo. gente já tratou aqui das coisas Isso, mais... então vamos embora. Mas quero dar uma aliviada, que ficar mais leve, né? Mas e aí, vamos falar das fofocas? Pode ser. Tem umas fofoquinhas? Como que o senhor enxerga o embate que teve entre vice e prefeita? Eu acredito. Petrúquio e Catarina. Eu acredito que não deveria ter, né? E vejo como eu já tenho, igual já te falei aqui, já falei aqui no programa, eu já estive próximo da prefeita, ela é meio assim, meio delicada, né? Meio complicada, meio difícil. Acredita meio, que está vamos dizer resolvido, assim, meio ou que fizeram as problema. pazes ou não? Isso eu não posso falar, né? Entre os dois. Eu não acredito, né? Mas eu não posso afirmar porque até é uma coisa entre eles. Você não acha que... A gente olhando como mulher, aí eu quero a Certo. opinião do homem, Certo. né? Ela, como você falou, é uma pessoa meio difícil e tal. Certo. Mas será que essa estar retraída nesse mundo político não é uma forma também de se defender dessa política de gênero que a gente vive tão grande nos dias atuais? Não vejo dessa forma, até porque ela é muito mais do que muitos homens, né? Ela tem a coragem, é mais ou menos igual eu, inconsequente, né? Então, assim, eu não vejo dessa forma, não. E ela foi corajosa mesmo, porque para enfrentar o grupo que ela enfrentou. E Mas não podemos esquecer também que ela teve alianças, né? E teve o povo que acreditou. Porque o povo já vinha sofrendo. o povo tá cobrando Suzana. agora, né? É isso que eu falo. Se fosse para piorar, antes ficasse o menos pior que tava.
Se eu dizer que era maravilhoso, não era. Mas era muito menos. Hoje eu vejo a gestão como assim, na questão da saúde, a questão da água, péssima. Era ruim, se tornou péssima, entendeu? Então, por isso que eu falo que falta sim experiência, falta sim maturidade, falta sim, como que eu vou dizer assim, questão política, entendeu? Eu não vejo a prefeita como uma pessoa política, né? Então, eu acredito que quando você toma a decisão e toma a posição de se entrar no mundo político, você tem sim que trabalhar esse lado, porque a vida é uma política. Dentro da nossa casa é uma política com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos pais. Então eu vejo sim que falta sim essa bagagem, essa experiência. E vejo assim que caiu no colo, né? Tá, vereador. Então, o senhor pode dizer, então, ou melhor, Não deixa é eu reformular, questão, deixa eu não é reformular. questão de ser questão homem ou mulher. Eu falo questão mesmo assim de experiência, questão de bagagem política, né? Eu vejo assim que nunca pode ser que teve numa época bem distante essa situação delicada entre o legislativo e o executivo, né? Eles não acreditam que está na hora do legislativo unir com o executivo, porque a gente vê um pouquinho de embate ali, né, entre vereadores e prefeita, com relação a alguns projetos e tudo mais. Não é a hora de. Porque o senhor falou da união, da necessidade dos munícipes. Será que não é a hora de unir e falar assim, não, vem cá, mesmo que o senhor falou que tem 19 anos de experiência. E hoje e hoje eu vejo, assim, eu tive 19 anos no bastidores, né? Uhum. E hoje eu vejo que, como eu já disse, eu sou um bebezinho na política. Mas tá podendo, toda hora. contribuir, até mesmo Sim. pelo que já vivenciou. Certo. Então, por saber que já vivenciou isso, não tá no momento também de falar assim, prefeita, queria conversar, mais vamos do que sentar. eu já fiz? Esse eu quero ouvir. Quem mais, eu acredito, que foi sincero e falou que ela tinha que saber e ouvir foi eu. Isso eu tenho certeza. Vereador, você se considera uma pessoa nervosa? Não falo nervosa. Assim, eu posso dizer assim que posso ser ansioso, né? Impulsiva? Ou Não. autêntico? Autêntico também, né? Então, assim, eu vejo assim que eu sou muito verdadeiro nas coisas. Então, assim, eu não rodeio. O meu é... Porque a impressão que fica, pra gente que tá acompanhando, nós estamos... É claro que o tempo passa, que a gente nem vê, né? Nós estamos no final de abril, tô certo? Sim, final de abril. E parece que o senhor já viveu 10 anos de legislativo como vereador. Eu, na verdade, como eu disse... Já com duas castrações. O que eu vejo, assim... É muito dinâmica a política. É uma coisa assim, ou você entra para fazer, ou você conta história, né? Ou pula de cabeça, ou fica você só conta história. Então, assim, eu vejo hoje, assim, como eu fiquei 19 anos nos bastidores ali, trabalhando tal, como assessor, mas quando você é agraciado, abençoado pelo povo e você tem aquela prerrogativa, tudo se transforma, né? Então, não é fácil. Por isso que eu falo, mas você tem que entender, procurar. Se você não sabe, aprender, como eu aprendo todos os dias, né? E vamos se dizer, já teve pessoas que falou para mim, Muniz falou, vou falar uma verdade pra você, se caçarem você amanhã, você já fez história. E assim, e não é contar história, é fazer história. Então eu sou muito grato e feliz e vou continuar assim, cada vez, e aprendendo mais e focando mais no que é pro povo. Você entrou na história aí, principalmente pela questão desse impasse com a saúde, e você passou uma situação desconfortável, que foi aquela batida da polícia em cima do teu gabinete, certo. Acho que na sua residência. Isso, também, certo. Que eu acredito que gera um desconforto muito grande, né? Como que você conseguiu lidar com isso, e se isso de alguma forma te traumatizou? É uma pergunta. E a segunda, na sequência, o senhor acha que isso é uma jogada política? Houve algum interesse de alguém ali para desestabilizar? Eu não posso afirmar sem provas, né? Mas, assim, após a atuação nossa lá nessa questão da saúde, essa questão desses embates, dessas fiscalizações, sim, foi uma situação mais delicada. Tipo, vamos dizer assim, a Polícia Federal, ela foi na minha casa e foi no gabinete, né? E vamos dizer, e qual que é o motivo de ir e da onde veio? Teve denúncia? Como que foi? Como que não foi? E não teve mais nada?
a gente fica meio sem resposta, né? Você não teve essa resposta. Não teve essa resposta, até porque eu não sei, isso só foi no meu gabinete, foi na minha casa, né? Inclusive, estouraram minha casa, arrebentaram, eu tava com meu filho, mas eu entendo que é o trabalho deles, né? E, como se diz, não é defender o bispo, né? Mas o bispo também teve essa infelicidade, né? E teve essa situação, né? Dizem que tem algum motivo, mas quem vai falar é somente ele. E se tiver esse verdadeiro motivo, que vai entender o porquê do porquê. E você deixou algum trauma em você, algum receio de você continuar fazendo essa caminhada aí? Não, na verdade não deixou trauma nem receio sobre essa questão, mas sim mais cautela, né? Vamos dizer assim, porque Deu foi... uma segurado. Não vou dizer que segurou, mas assim... eu não estar, às vezes, em evidência, não significa que eu não estou fazendo trabalho, e aí que se engana, que aí que eu estou trabalhando, sim, com cautela, trabalhando com mais provas, né? Assim, vamos se dizer, fazendo um trabalho mais minucioso, para que quando qualquer tipo de coisa que acontecer, a gente esteja, sim, respaldado. Justamente igual a situação do pronto-socorro que eu disse, que eu não consegui as imagens, mas foi cedida para o CRM. Então, é uma coisa que fica meio estranha, né? Vamos se dizer assim. Inclusive, secretária Deise, vem aqui ao vivo pedir aí que a senhora forneça as imagens que foi vazou lá para o CRM. Como que saiu as imagens do CRM do corredor do pronto-socorro e para mim, que estou vereador, que é uma prova que é sobre essas imagens e você negou através de requerimento votado em plenário com a maioria na Câmara Municipal de Várzea Grande. Secretário, o convite foi feito ao vivo, então Fica o convite das Sinceronas para a senhora estar vindo aqui falando sobre essa denúncia do vereador e também explanando sobre a saúde de Várzea Grande, até para que os munícipes acompanhem o que está acontecendo, todo esse levantamento. O convite fica feito e com certeza a Suzana vai estar entrando em contato aí com você, que você já conhece, para a gente estar agendando. E aí vamos dar o feedback não só para o vereador, como para a sociedade. Mas tá muito assim, tenso essa questão da saúde, né? Porque se eu vamos falar um pouquinho de... Mas sabe que eu tenho uma curiosidade em você? Vamos lá. Vamos pegar esses últimos minutos aí, curiosidade. Ando na Várzea Grande há 20 anos. Eu sei que você trabalha nos bastidores, mas eu não encontrava você. Conta um pouquinho pra gente da sua história, para as pessoas conhecerem quem é o Feitosa, da onde veio o Feitosa. Já foi diretor da Câmara, né? Já estive diretor por 4 anos. Pra gente ter ideia de quem que tá aqui. Quem que tá aqui é o Feitosa, ele é filho do seu Milton e da dona Rosilene. Nasci em 1984, em Várzea Grande, no hospital. Novo. Isso, quarentinha já tem. Quarentinha. Nasci em Várzea Grande, aos 8 anos, né? Trabalhei, cuidei de carro ali naquele Trento Júnior, sabe? Onde era o Catarinense. Nós morávamos ali pertinho. Aos 12 anos vendi picolé. Aos 14 fui servente pedreiro. E graças a Deus, eu acho que eu costumo dizer assim, que foi tão empolgante para mim ser servente pedreiro, que logo mais um pouquinho eu constituí uma construtora e comecei a empreender em Várzea Grande e fazer as casas que é vendida, né, financiada pela Caixa Econômica, e graças a Deus tive o êxito aí nesse trabalho e constituí, tenho 2 filhos em Várzea Grande. Então, Feitosa é aquele lutador, guerreiro. Pergunta, casado ou solteiro? Então, estive casado. Quando fala então, meu marido que não ouça, casado ou solteiro. Fiquei casado, né, aqui é a mãe dos meus filhos durante 15 anos. Mas questão também assim, não vou dizer só política, mas também a política ela consome muito, né, seu tempo. Teve alguma participação, mas sim, infelizmente, né? Mas a mulher tem que ser forte para aguentar. É difícil. Se não acompanhar é delicado, né? Se ela não tiver for do mesma... ramo, então, é delicado, aí né? é complicado. Né? Então, hoje assim, sou casado com o povo, né? De Várzea Grande, graças a Deus. Várzea Grande. Aí, povo, ó, quem tá em busca de marido. Mas assessor... Não, o povo que eu quero dizer, eu não moro casado com trabalho com o povo. Já soltou a língua. Vamos fazer assim, namorando com Feitosa. Vamos fazer um quadro. Um quadro namorando com Feitosa. Mas, vereador, é sério, é curioso, porque assim, a gente sabe o teu nome. E como você sempre teve em bastidor, eu lembro de você na questão de quando era diretor da Câmara, da época do Fábio, né? Isso. Anteriormente já tinha escutado falar, mas a gente, como imprensa nesse corre-corre, acaba não andando muito em algumas partes dos bastidores. Hoje a mídia mudou muito, né?
Certo. A comunicação mudou muito, qualquer um faz comunicação do jeito que quer, como quer. Nós, não vamos falar nossa idade, né? Não. Vou 50. um menino de Escapei. 84. 50, Ainda escapou. tô mais nova, tá? Bem mais nova, bem Mas mais deixa, eu nova. não vou falar, não. Meio século, gente. E vejo que passou muito rápido, 84, eu lembro dos meus Sou de 8. 74. Minha primeira escola, Licínio Monteiro, né? Depois, Eu sou de Vanil 81. Stabilito, Fernando Leite, sempre estudei em escola pública, né? Elmais Gataz, Jaiminho, ali no Jaime Gente, Veríssimo então de você é Campos. daquela época que a gente ia eu morava em Cuiabá, ia pra Várzea Grande, mas eu adorava ir pra Várzea Grande, né? Porque a gente andava, não tinha problema pra brincar na Sempre. rua, Era não gostoso, tinha sim. Era da época do... Eu também sou nascida e morada onde eu moro Era hoje, até taco, hoje. lembra? Joguinho de taco, taco, né? betes, né? Betes, Taco, nossa, andar de Betis. bicicleta, Garrafinha. campinho Não, de eu futebol. joguei muito naquele fiotão. Eu jogava vôlei profissional pelo É. afirmativo, menino do céu. Era a época Aquele do estudantil, fiotão, era época coisa do- que até esperava o ano inteiro, né? O ano Eu inteiro estudei, pra eu mim. estudei em colégio no Notre Dame até a 7ª série, fui pro Couto Então Magalhães. você já tava no fui... outra batida. É. Você já era de outro nível. Era isso. Eu fui pro... Era Não, aí fui pro Couto brincando. Magalhães. Aí foi o primeiro jogo estudantil. E eu fui de uma escola que você tinha que... O sapato tinha que estar preto, brilhando, meia Você cantava branca. o hino? Tanana. Não, eu sei. Ah, então eu te dou Aqui, valor. ó. O Vira do Ipirangas Margens Não. Plásticas. Você vai chegar até uma parte. Pelo amor de Deus, esse bafão aqui não. Não, a gente fazia... A madre fazia chamada do hino nacional e você não podia cantar. Você tinha que recitar o hino nacional. Agora, como que a gente recita? Porque na cabeça tá assim, o Vira do É Ipiranga porque e embaixo você tá Você cantando. tem filho de quantos anos? Hoje eu tenho um filho de 15 anos e tenho um de 11, vai fazer 12 anos. 12 anos. São jovens, né? Hoje os jovens eles estão intertidos na internet, nas redes sociais. A gente hoje adaptou o podcast hoje justamente porque é o que as pessoas olham É o momento, né? é o momento e a gente tem que caminhar conforme a tecnologia, o avanço, desenvolvimento, não ficar lá atrás, né? Com certeza. Mas com lógico. certeza a gente tem Temos que lembrar tá que na evolução. está né? na evolução. Mas Acompanhar, lá né? atrás não se compara para quem viveu, né? Não tem como. É algo assim. E hoje eu falo assim, vereador. Igual você falou, a Flávia, a prefeita, é uma pessoa difícil, né? Às vezes as pessoas. Eu não vou dizer, eu falo difícil na questão mesmo política, essa questão, né, de gestão, assim, que eu vejo que como que você, uma mesa diretora que você participou, que você montou, e hoje você não tem essa aliança total. Você que montou a mesa, você estava junto ali. Então, você entendeu? vereador, se eu Então, posso- assim, são perguntas que nós temos, né, mas que deve- entender. eu temos ve- que saber, né, como Eu que... vejo, não sei se interrompendo a Suzana, Não, interrompendo a beleza. raciocínio, eu vejo que a falta da expertise política. Será? Porque quando você tem um certo. Não estou julgando Não, aqui sim. ela, quem sou eu, né? Quem sou eu? Apenas uma jornalista política. Mas eu acho que quando você tem a expertise política, você consegue fazer a política da boa vizinhança. Você consegue Que ter os falta. seus inimigos e os seus aliados juntos. Pode ser que não no mesmo propósito. Mas você consegue, você tem que ceder. Mas vamos Você tem que fazer assim, aprender vamos a fazer, eu vou te ceder. fazer uma pergunta. É assim, uma coisa que meu pai sempre falou pra mim, né? E tenho muito exemplo do meu pai. Vocês são 10 irmãos, certo? Um não fala com 9. Será que os 9 estão errados? Fica aí a Verdade. pergunta. São 20 irmãos, são 24 irmãos. Um não fala com 12, 14, 15, 18. Será que se os 18 estão errados? Então, sim, fica essa... né? Aí eu vou dar uma né? deixa pro senhor. Dos 10 irmãos, se os 10 irmãos forem criados separadamente, eu posso te dar uma resposta. Então pode, quero. Os 10 irmãos têm uma crença, uma Uhum, subjetividade, que é o que aprende ao longo da vida, né? uhum. Uma visão do que estava no teu ambiente, De cada mundo, de cada um. de cada um. Então todo mundo vai brigar pelo seu mundinho, porque o seu mundinho tem razão. Se as pessoas começarem, eu sempre bato numa tecla assim, vereador. Se as pessoas começarem a ceder, o meu limite acaba, onde Mas começa o seu. Tudo bem, mas agora vamos fazer eu vou fazer uma deixa também na sua fala. Por exemplo, mas e se os 9 irmãos estão unidos e têm a mesma crença? É o que eu falei, só podia te responder. Não, tudo bem, mas se não e se tivesse. não, tudo bem, mas se for, se tiver, e aí? Qual que seria essa resposta? Será que os 9 mesmo assim estaria errado? É isso que a gente tem que entender. Então, só entrando nesse mérito aí. Houve várias mudanças do secretariado, Certo. correto? Também acredita que seja a má gestão houve, Não acertou. que escolheu errado? A escolha não foi correta? Eu acredito assim que
vamos se dizer, é um assunto muito, vamos dizer, não vou dizer complicado, mas é simplesmente a falta de planejamento. Por quê? Porque geralmente quando você está num projeto, você já sabe como você vai tocar ele, né? E aí Sim, quando você cai de paraquedas, você não tinha o planejamento daquele projeto. E como que você vai tocar? Você não tinha um planejamento. entendi. Você entendeu? Pelo menos é a leitura que eu faço hoje, que eu vejo hoje, né? Então, assim, eu acredito que essa leitura minha nesses, né, E mais de 100 esperança? dias, Essa leitura, e não, esperança? mas a esperança é que melhore, que a esperança é o quê? Que a Câmara e o Executivo e o Legislativo possa, sim, ver harmonia. Por quê? Porque quem perde com isso é a população, né? Assim, então eu vejo muito quem está perdendo, sim, é a população. Não é a prefeita, não é os vereadores, mas sim a população que está perdendo com tudo isso, né? Com a falta d'água, com a falta dos ajustes, né? Com as faltas dos projetos de leis que ela não colocou em votação, né? Como você disse aí, eu estou lá dentro, assim, eu não vi o único projeto de lei que ela colocou em votação lá na Câmara para beneficiar foi a questão da guarda municipal, e ainda ela mandou favorecendo alguns, e aí a gente fizemos, né, algumas adequações para Uhum, beneficiar todos, todos. né? Então, assim, eu acredito que essa, como que se diz? Não vou dizer desculpa, mas essa fala de que a Câmara não aprova o projeto, eu não acredito nisso, não, Uhum, né? Porque sim. eu estou lá e eu estou vendo tudo que está acontecendo. Inclusive, faço parte de 7 comissões e, assim, eu não vi os projetos de extrema relevância para o povo, né? Uhum. Apresentado pelo Executivo. Vereador, o senhor tem uma curiosidade bem. Inclusive, tudo que. Desculpa, tá? Imagina. Inclusive, tudo que foi feito dessa forma que está fazendo agora, através de decreto, não deu certo. Tanto é que o Pedro Táxi não deu certo, o Bolsonaro não deu certo. Então, assim, porque o Legislativo e o Executivo Caminhar junto. E juntar. tem, não vou dizer assim, mas eles têm que ter aquela Tá alinhado. harmonia com o objetivo. O que é o objetivo? A melhoria para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Só porque a gente está chegando no finalzinho da entrevista, mas a gente sabe que você tem uma referência de político, que é o Fábio Tardim, que você sempre teve ali do lado, Já foi o assessorou, convite. né? Já foi o convite para Fiz o ele. convite para ele vir. Mas a gente sempre citou aqui, e é uma coisa que eu sempre cito, independente do Fábio não gostar muito de mim, mas tudo bem. Um dia a gente vai se dar bem. Eu sempre cito assim que é um dos poucos, acho que ele ou o Wallace, que saiu de vereador para deputado, né? Uhum. Porque a maioria dos vereadores fica naquele mundinho ali e não pensa mais para o seu município. Qual que é o desejo do Feitosa? Também é alcançar outros voos? Seguindo o teu mentor aí, no caso? Ou você vai ficar nessa de vereador só? Isso quem vai decidir é a população, né? Que vai fazer esse análise, se eu merecer, como se diz, voar outros voos ou melhorar, assim, as questões políticas, isso, elevar de nível, vamos se dizer assim. Quem vai decidir é o povo, porque a voz do povo, eu costumo dizer, é a voz de Deus, né? E se o povo entender que eu estou fazendo um belo trabalho, se o povo entender que eu mereço mais, pode ter certeza que, com fé em Deus, as coisas, sim, vai ter outras, como se diz, vamos trabalhar mais pelo povo ainda, Várzea né? Grande. Em outros degraus, com Mas você certeza. deseja. Se for a vontade de Deus e a vontade do povo, eu estou Será a sua pronto. vontade. Não, estou pronto para servir o povo. Suzana, foi convidado diretamente, olha, eu falei, Suzana, e aí, vamos convidar quem? Feitosa. Vamos convidar o Feitosa, porque o Feitosa realmente é alguém que Igual que ele fala. Ele, Ele queria ele alguém que falasse. explana. E assim, é interessante porque realmente você traz base, dados. Toda entrevista para um jornalista, tanto político como para um jornalista do cotidiano, nós gostamos de dados, de base, né? Porque isso aí dá contexto para a gente também ter outras perguntas e poder fazer uma análise geral. Agradeço realmente a tua presença aqui. Acho que Deixa eu fazer só uma fala, assim, uma situação meio delicada, assim, meio complicada, que eu vejo, assim, quando eu digo dessa questão da má gestão, da má administração. Por quê? Por exemplo, há 3 meses atrás, como mostra aí os vídeos, mostra aí as matérias, então, prefeita Flávia Moretti estava com a água no joelho também, naquela região ali, né, da Alameda.
Aí eu faço uma pergunta para você. Teve uma enchente, as enchentes já lá antes, e ela esteve lá, ela viu toda aquela situação delicada, né? Aquela situação crítica, assim, desesperadora daqueles moradores. E o que foi feito nesses 3 meses naquela região? Pertinente. Fala para mim. Aí acontece uma outra tragédia dessa, que é a população. Mas e aí? Qual que foi o planejamento daquele dia que você estava lá dentro da água, que você filmou, que você gravou, que você se emocionou, e como um gestor público? E o que você fez pós 3 meses pelaquela população? Agora teve outra enchente mais grave e ela voltou lá e colocou uma máquina para trabalhar na chuva. Mas por que essa máquina não trabalhou no tempo de seca? Por que não retirou aqueles lixos que sabia que ia acontecer isso? Então, por isso eu falo que é falta de planejamento. É falta, pode ser até de conhecimento, não vou julgar, entendeu? Mas por isso eu digo do TikTok, né? Porque, assim, é comovente. Você ir lá, você entrar na água, você se sujar naquela água de esgoto, aquela água de chuva, aquelas pessoas sofrendo, chorando, você se comover ali e tal. E sabendo que são pessoas que perderam o pouco que Tudo tinha. bem, mas e pós 3 meses, o que você fez? Mostra para a população o que foi feito ali. Porque entrar na água de novo é simples. Porque vai dar mais 20, 50 enchentes, 1000 enchentes. Porque se você não fizer o que tem que ser feito, não vai resolver. Aí fica lindo, né? Na internet, fica bonito, fica emocionante, assim. Só que aí, responde para nós, prefeito. O que foi feito nesses 3 meses? Por que o maquinário não estava lá? Por que não foi feita essas limpezas, desentupimento, mexeu na galeria? Todas as secretarias são da senhora. Por que a senhora não fez? Cadê o serviço público? Cadê a secretaria de obra? Cadê o meio ambiente? Onde estava a secretaria? Onde estava a Flávia Moretti, a prefeita Flávia Moretti? Nesses 3 meses de intervalo entre a população, entre as enchentes. Essa é a resposta que a população quer. Entendeu? É esse tipo de resposta. Porque eu vim aqui e saciar a sua fome agora, mas amanhã você vai ter fome de novo. Eu tenho que te organizar para você caminhar, para você trabalhar, para você conquistar. Você entendeu? E se é uma obrigação do poder público estar ali, você tem o conhecimento, você esteve no local. Você entendeu? E aí? O que foi feito? O que o secretário fez? Vamos esperar quantas enchentes, quantas pessoas sofrerem? Como que vai ser? Nós temos que saber, nós temos que ter resposta. Então, assim, um dos motivos assim que eu assim, questiono muito essa questão dessa gestão, né, da Flávia Moretti. Fica aí a pergunta para a senhora prefeita. Convidamos também, vamos convidar, agendar para ela estar vindo aqui. E com certeza vai ser uma das perguntas que a gente vai estar abordando, porque todo mundo quer saber realmente o que está sendo feito. Agradeço muito sua presença. Obrigada por nos atender também, que foi de imediato. Eu que fico honrado de estar aqui, fico honrado aqui de vocês, sempre me trataram muito carinho, sempre me deram espaço para falar, para dar entrevista, e pode contar com o vereador Feitosa, o que eu puder fazer para a população, para a imprensa, para todas as classes, dentro das limitações e da legalidade, pode contar comigo, eu estou pronto, tá bom? Obrigado, viu? Eu que agradeço. E mandar um abraço e população varzegrandense. Temos esperança que vamos melhorar, porque não é possível que vamos continuar nessa situação. Mas quero acreditar que a população varzegrande não errou, como eu já disse que errou, mas eu quero acreditar que isso vai ter reversão e nós vamos sair desse buraco sem fundo que nós estamos hoje. Obrigado. É isso aí, pessoal. Aqui a gente encerra mais um Sinceronas. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e fazer os comentários aí, por favor. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.